Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Então será semelhante o reino dos céus a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo e da esposa. Mas 5 delas eram loucas e 5 prudentes. Ora, as 5 loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite nos seus vasos juntamente com as lâmpadas. E, tardando o esposo, começaram a tosquenejar todas e adormeceram. E, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis que vem o esposo, saí ao seu encontro. Então levantaram-se todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se. Responderam as prudentes, dizendo: Para que não suceda, talvez, faltar-nos ele a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. Mas, enquanto elas foram comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele a celebrar as bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele, respondendo, disse: Na verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos oferece uma cena um pouco estranha, né? Nós temos um grupo de 10 virgens reunidas, com as lâmpadas acesas, né, para iluminar o caminho, enquanto esperam a chegada, né, do esposo e da esposa. Né? Na tradução da Sagrada Escritura que vocês leram hoje no domingo, se eu não me engano, está só o esposo, né, que é uma tradução da Neo-Vulgata. Essa tradução que eu li aqui é uma tradução da Vulgata Clementina. Então nós lemos aqui o esposo e a esposa. Mas isso é acidental, isso tem muito pouca diferença, porque de qualquer forma que seja, a estranheza permanece, porque nós temos um grupo de virgens esperando a chegada de um esposo que não é o esposo delas. Tá? E se nós vamos ler a Catena Áurea, por exemplo, se nós vamos ver o que os santos padres diziam disso, eles enxergavam nessas 10 virgens, né, a igreja. Eles enxergavam nessas 10 virgens a igreja. Por quê? Porque o que é uma virgem, né? Nesse sentido que nós estamos falando aqui? Ou seja, uma virgem que ela não está esperando o casamento dela, de alguma forma. Não. Ela está esperando a reunião do esposo com a esposa, ou seja, a união do Cristo com a sua igreja de modo definitivo na segunda vinda do Senhor. Né? E que se dá também de forma não geral, mas individual, no que a gente chama do juízo particular, né? Que vem quando nós morremos. Então, essas virgens, elas são como que pessoas separadas, né? Pessoas que não se misturaram ao resto do mundo, que não se deixaram envolver, né? Que não se deixaram tomar pelos costumes do mundo. Então, de alguma forma, né, ao menos fisicamente, ou seja, ao menos aparentemente, elas estão separadas. Elas são pessoas que foram selecionadas e retiradas do convívio geral para esperar o esposo. Nisso, os santos padres enxergavam a igreja. Só que, dessas 10 virgens, 5 eram prudentes, ou seja, 5
sabiam aplicar os meios para o que elas queriam fazer, e 5 eram loucas, ou seja, não sabiam se inserir de fato na realidade das situações. Não sabiam ver a realidade, ou caso pudessem ver a realidade, não sabiam agir de acordo com a realidade. Então, nós vemos que as virgens prudentes levaram junto com suas lâmpadas azeite, óleo. Ou seja, aquilo que você coloca dentro da lâmpada para que ela continue a queimar, continue a produzir fogo. E as loucas não levaram. Essa imagem do óleo, ela tem várias possíveis interpretações. Mas a que mais me agradou das que eu li, a que eu achei mais interessante, a que mais me moveu nas minhas meditações pessoais, foi a que disse Santo Agostinho, porque Santo Agostinho diz que esse óleo das virgens é a alegria. Não a alegria de de quem está rindo à toa. Não, não é essa alegria. Esse óleo que as virgens levam consigo é como se fosse o lugar onde elas buscam o sentido de suas vidas. Como se fosse o sentido de suas vidas, como se fosse o gozo da vida, né? O prazer de estar vivo, essa alegria. Como se fosse o coração delas. As virgens prudentes, tá? As virgens prudentes, prepararam-se para encontrar o esposo. Elas tiraram o seu coração das coisas que não estão separadas com elas e levaram-o consigo. Né? E seus corações estão ali somente aguardando a vinda do esposo, estão juntos delas. E é esses corações delas que servem como combustível para essa chama de caridade que ilumina a noite. Já as virgens loucas não levaram. Seus corações estão fora do lugar onde elas se encontram separadas esperando o esposo. Nós vemos o que? Nós vemos que as virgens loucas, o coração delas continua no mundo. Por quê? Porque se nós seguimos a leitura do Evangelho, nós percebemos que o esposo começa a demorar para vir. Ou seja, é aquela incerteza do aguardo, tanto pela vinda definitiva do Cristo no juízo final, como a incerteza do aguardo, da espera ansiosa, ansiosa se somos bons cristãos, ou se tentamos ser, da espera ansiosa pelo nosso reencontro pessoal com Cristo na morte. Então, diante dessa espera, ou seja, dessa ânsia de o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo, mas o noivo não chega, as 10 virgens começam a pegar no sono. As 10 virgens começam a desanimar. Tosquenejar, aqui que eles falam, é quando você está cansado e você começa a pescar, que a gente fala. As 10, tanto as loucas quanto as prudentes. Ou seja, talvez uma alusão ao pecado, mas principalmente uma alusão ao desânimo da espera, ao cansaço da espera. Porque, meus irmãos, esperar pela vinda do Cristo é cansativo. Esperar pela vinda do Cristo é um tipo de padecimento. Não é à toa que São Paulo, numa outra leitura, diz que é na nossa paciência que encontraremos salvação. E a paciência não é outra coisa que a habilidade de padecer, padecer com alegria. Então, nesse desânimo, subitamente despertam as virgens com a voz que anuncia a vinda do esposo. O esposo está chegando. O esposo está chegando, levanta e vai, é Cristo vindo. Seja isso os anjos no final dos tempos, seja isso a nossa própria morte, que separa nossa alma do nosso corpo e nos introduz em direção ao noivo, em direção à igreja, para o nosso juízo particular. Seja o que for.
É o noivo que está vindo. E é o noivo que está vindo para nos encontrar. E aí há a grande distinção. Porque as virgens, as virgens que são prudentes, as virgens que são prudentes já estão em posse de seus corações. Já estão em posse da sua alegria. Por quê? Porque seus corações e sua alegria estão já no noivo. Estão longe das coisas que elas querem deixar para trás para se reunir a ele. Então, elas não precisam comprar mais. Elas não precisam negociar com o mundo para ter alegria, para ter ânimo, para ter motivações, para ter propósitos, para ter nada. Elas não precisam. Por quê? Porque a única motivação de que elas precisam é o noivo que as chama. É Cristo que vem. Nele está o coração e o amor e a alegria e os propósitos das virgens prudentes. Ou seja, dos fiéis prudentes da igreja, dos católicos que verdadeiramente buscam a Cristo e que verdadeiramente, na hora de suas mortes, serão salvos. Serão salvos e não irão para o inferno. Por outro lado, as virgens loucas não têm o mesmo destino. As virgens loucas não têm o mesmo destino, por quê? Tendo sua alegria nas coisas do mundo, na hora que elas são verdadeiramente separadas deles, ou seja, do mundo, na hora que vem Cristo, na hora que elas precisam ir até o noivo, elas hesitam. Elas não podem ir até o noivo. Por quê? Porque elas precisam do mundo, precisam das realidades temporais, das coisas que passam, para encher seus corações, para que possam verdadeiramente estar felizes. E é aquilo, né? Eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu quero ser santo, eu quero ir para o céu. Tá bom, maravilha. Agora, a sua vida é a vida de uma pessoa que ama a Deus? A sua vida é a vida de uma pessoa que quer ir para o céu? Aonde está o seu coração? Qual é a fonte verdadeira da sua alegria? Aonde está o teu prazer? Onde você consegue o seu azeite? Está contigo? Está com o noivo? Ou você terá que negociar por ele no mundo? Porque no céu, né, a única coisa que nós fazemos é conhecer a Deus e amar a Deus. Essa é a única coisa que nós fazemos no céu. Às vezes a gente cria imagens assim, mirabolantes no céu, imagens sensíveis, mas essas imagens do céu, elas são, às vezes, até boas para fazer uma catequese para uma criança ou alguma coisa assim, mas elas são muito fraquinhas. Porque o céu tem lá um churrasco, né? Porque o céu tem tudo que é bom, porque o céu não sei o quê. Tudo bem, sob certo sentido isso é verdade, porque assim, todas as coisas que são boas no churrasco, todas as coisas que são boas na paz, todas as coisas que são boas em todas as coisas, estão em Deus 10 vezes mais. Então, em Deus, conhecendo e amando a Deus, você provará de todos esses prazeres, de todas essas belezas, mas tudo em Deus. Você não vai comer picanha no céu. Tá? E isso é importante porque se a fonte da sua alegria em vida não é Deus, mas é as coisas do mundo, né? Se a fonte da sua alegria, né, no mundo é livro, é dinheiro, se a fonte da sua alegria é, sei lá, qualquer coisa, entendeu? O que quer que seja. Se a fonte da sua alegria é a sua profissão, se a fonte da sua alegria é fazer bem ao próximo, se a fonte da sua alegria é dar esmola,
se a fonte da sua alegria é estudar, se a fonte da sua alegria é sofrer, se a fonte da sua alegria é qualquer coisa que não for Deus, a fonte da sua alegria passa, meu irmão. A fonte da sua alegria passa e no céu você não vai saber o que fazer no céu. Você não vai saber o que fazer no céu porque o seu coração não vai estar no céu. Seu coração vai estar naquilo que é a fonte da sua alegria. De modo que a coisa perde um pouco o sentido. Se o seu coração não está em Deus, você inevitavelmente cometerá pecados mortais e você inevitavelmente, quando for surpreendido pela morte, quando for surpreendido pela vinda do Cristo, que lhe chama a julgamento, que lhe chama para entrar na câmara nupcial, que lhe chama para entrar para celebrar as bodas, que nada mais é, ainda mais nessa tradução que cita o esposo, que aí é a esposa, a união definitiva de Cristo com a igreja, ou de Cristo com a tua alma, ele dirá para você a mesma coisa que nesta imagem que o próprio Senhor nos conta, ele disse para as virgens loucas, ele diz, na verdade vos digo que não vos conheço. Para fora. Ide embora. Eu não tenho parte convosco. Por quê? Porque teu coração não está em Cristo. Teu coração está no mundo. Teu coração está nas coisas que passam. Teu coração está naquilo que é transitório. Você vai fazer o que no céu? Você vai ler no céu? Não vai. Você vai dar esmola para alguém no céu? Não vai. Veja, mesmo as nossas boas ações, as ações que são consideradas humanamente boas, filantropia, ser gentil com as pessoas, ser educadinho, mesmo as boas ações, o nosso trabalho, o nosso amor à nossa família, mesmo essas coisas, se elas não são por amor a Deus, elas não irão nos salvar. Elas não irão nos salvar. Ao contrário, elas serão utilizadas pelo demônio para nos afastar de Deus. Se você que é mãe, que é pai, você ama loucamente os seus filhos. Loucamente, com todo o seu coração. E esse amor é agradável a Deus. Porque é bom, é justo, é certo que um pai, que uma mãe ame seus filhos. Agora, amanhã, seus filhos morrem. E você não amava os seus filhos por amor a Deus. Você amava os seus filhos por eles mesmos. O que vai acontecer com a tua alma? Você vai se revoltar, você vai perder a fé, você vai cair em desespero, você vai pecar mortalmente. E a sua alma vai morrer. Claro, é possível, com a graça de Deus, que você se arrependa, que você se confesse, que você retorne ao convívio de Deus. Mas é possível que você morra antes. É possível que você seja surpreendido. E então? Agora, se você ama seus filhos loucamente, com todo o teu coração, por amor a Deus, você não só amará mais e melhor os seus filhos, você cuidará deles melhor, você fará melhor para eles, e você os ensinará a amar melhor, e você os tornará cidadãos e pessoas cristãos melhores, mas eles não serão pedra de tropeço para você.
E a mesma coisa com todas as outras coisas da sua vida. Então entendam, meus irmãos, que não basta fazer o bem. Fazer o bem é bom. Fazer o bem é agradável a Deus. Fazer o bem faz com que Jesus nos dê graças que nos aproximarão da salvação, que nos permitirão nos aproximar, nos permitirão nos transformar, nos permitirão nos converter e conseguir devagar ir ordenando nossas prioridades, nossa escala de valores internos, para que Deus realmente esteja em primeiro lugar. Não me entendam mal, fazer boas ações é bom. Mas nós não estamos na escola de ser bonzinhos, nós estamos na escola de ser santos. Deus não espera uma igreja de bons moços, Deus espera uma igreja que queime de amor por ele, que arda de amor, que como Elias no monte, né, que é perguntado por Deus, o que fazes aqui, Elias? Ele diz, eu ardo de zelo pelo Deus dos exércitos. Esse é o amor que Deus quer de nós. Um amor que nos leve a fazer coisas boas, sim, mas porque a fé sem obras está morta, realmente está morta. Mas um amor que seja por Deus, e ao próximo por Deus, né? E às criaturas por Deus, e ao mundo por Deus. Porque sozinhos, meus irmãos, nosso amor é miserável, o nosso amor é pequeno, o nosso amor é fraco. Por nós mesmos, o nosso amor não é mais que ódio distorcido. É um amor que destrói, é um amor que quebra, é um amor que esmaga, é um amor que sufoca. O nosso amor é mesquinho, maldoso e sujo, mas não o amor de Deus. Amemos a Deus primeiro e nos unindo a Deus, amando a Deus e buscando a Deus, permitamos que Ele nos reforme e que Ele nos ensine a forma dele de ver as coisas, a forma dele de amar. E então, por amor a Deus, amemos aos nossos irmãos, amemos ao mundo, amemos a todas as criaturas, inclusive a nós mesmos. Por amor a Deus, amemos as coisas como Deus as ama. Porque só isso é amor de verdade. O resto não. O amor humano é amor assim em sentido muito, muito, muito analógico. Tá? E não se esqueçam disso, não se esqueçam que, como diz nosso Senhor no final desse evangelho, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não é amanhã que nós nos convertemos. Não é amanhã que eu busco mudar meu coração, que eu busco amar como Deus quer que eu ame. Não é amanhã. É hoje. É agora. Porque eu estou terminando de gravar essa homilia. São 11 horas da noite. Imagina, peraí. 11h03 da noite. Porque amanhã eu vou viajar. Eu vou deitar. Assim que acabar de gravar isso aqui. E eu posso não acordar nunca mais. Meu corpo, no caso, né? Porque a minha inteligência segue. Mas eu, Rodrigo, meu corpo, que vocês estão vendo, com essa careca linda, posso não acordar. Eu posso despertar para o meu juízo e ser julgado por nosso Senhor Jesus Cristo. E em suma, a grande pergunta que ele vai me fazer é a seguinte: aonde está o teu coração? Que é o que São João da Cruz nos diz. Ele diz, no entardecer desta vida, serei julgado pelo amor. Que a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, que em tudo esteve unida a Deus, que em tudo amou como Deus, quis como Deus, e que buscava a Deus e ao Cristo em todas as coisas. Peçamos a ela que nos ensine a amar como Deus amou, para que possamos ter nossas lâmpadas cheias, estejamos
estejamos preparados e vigilantes, quando a voz do anjo bradar: vinde, o esposo vem, ide ao seu encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.